Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cultura Nostálgica. Aqui cada lembrança ganha trilha sonora e o passado pulsa como se ainda fosse agora. Hoje não vamos apenas lembrar, vamos reviver um tempo em que a música fazia mais do que tocar. Ela nos carregava para dentro dela. Pode parecer inacreditável, né? Mas 1983 já ficou para trás há mais de 40 anos. E mesmo assim, tudo o que precisamos é de alguns segundos de certas canções para sermos transportados de volta. Um verso, uma batida, e lá estamos nós, sentindo tudo de novo. Aquele ano não foi comum. Os sons estavam mudando, os videoclipes deixavam de ser acessórios e viravam arte, e a emoção estava em cada refrão, em cada sintetizador, em cada imagem colorida que surgia na tela da recém-lançada MTV. No vídeo de hoje, você vai descobrir ou redescobrir as 10 músicas que não apenas marcaram 1983, mas moldaram uma era. Canções que abriram portas, romperam padrões e de um jeito ou de outro mudaram o mundo ao nosso redor. Se você viveu aquela época, prepare-se para sentir tudo de novo. E se você não viveu, talvez hoje entenda porque nunca mais existirá uma década como aquela. Bora pro vídeo! Bom, para começar a nossa lista, vamos falar sobre a Cyndi Lauper. Quando a Cyndi surgiu nos anos 80 com os cabelos coloridos, roupas vibrantes e uma energia caótica, o mundo pop ainda era dominado por homens. E a ideia de que uma mulher ousada demais não podia ser levada a sério era uma realidade. Mas foi exatamente essa irreverência que fez dela uma revolução ambulante. Girls Just Want to Have Fun não nasceu como um hino feminista. Na verdade, a música foi escrita em 1979 por Robert Hazard, sob a perspectiva de um homem e com um tom que muitos considerariam no mínimo datado. A letra original falava sobre mulheres como figuras decorativas que só queriam aproveitar os homens e se divertir superficialmente. Mas quando a canção caiu nas mãos de Cyndi, tudo mudou. Ela decidiu reescrever a música, trocou a perspectiva masculina por uma feminina, deu novo sentido à letra e transformou o refrão em um grito de liberdade. Para ela, não se tratava de rebeldia vazia, mas de reivindicar o direito das mulheres a serem quem são, sem pedir permissão. O resultado foi um hino colorido, irreverente, dançante e poderoso. No videoclipe, Cyndi Lauper fez questão de incluir a sua própria mãe, amigos de verdade e mulheres de todos os estilos. Era um convite à identificação. Não importava de onde você vinha, qual a sua idade ou aparência, toda garota queria e podia se divertir. A música explodiu nas paradas e levou Cyndi Lauper a se tornar um ícone instantâneo. O álbum lhe rendeu 5 indicações ao Grammy, um feito inédito para uma artista feminina naquela época. E ela levou também o troféu de artista revelação, coroando a sua entrada triunfal na indústria da música. E aqui vamos tocar trechos dessas canções para você recordar, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir um pouco da Cyndi Lauper. Bom, seguindo por aqui, agora a gente fala sobre um grande ícone da música, né? Em 1983, Michael Jackson não era apenas uma estrela, ele já era um fenômeno cultural. Mas junto da fama vieram também os perigos silenciosos, obsessões, invasões de privacidade e histórias distorcidas que ultrapassavam o bom senso. E foi neste cenário que nasceu Billie Jean, uma canção que parecia dançante, mas escondia um grito de alerta. A origem da música é mais sombria do que você possa imaginar. Michael começou a receber cartas de uma mulher que dizia o seguinte, com convicção assustadora, que ele era pai dos filhos dela. Ele nunca a conheceu, mas mesmo assim ela mandava fotos, mensagens ameaçadoras, detalhes íntimos, como se houvesse uma história entre eles. As cartas se tornaram cada vez mais perturbadoras, chegando ao ponto de deixá-lo emocionalmente abalado. Então foi a partir desse episódio real que Billie Jean começou a tomar forma. Michael transformou o incômodo em arte. Criou uma personagem fictícia, símbolo das muitas fãs que ele e seus irmãos haviam enfrentado desde a época dos Jackson 5. Mulheres que projetavam fantasias sobre os ídolos e depois cobravam a conta daquilo que nunca existiu. Muito louco isso, né? Billie Jean, no fundo, não era uma pessoa, era um arquétipo, um reflexo do preço da fama. Musicalmente, a canção é impecável, né? A linha de baixo hipnotizante, os acordes eletrônicos e a batida precisa criaram uma atmosfera única, tensa e elegante. Quincy Jones produziu
produtor do álbum Thriller, relutou em incluir a canção no início, mas Michael insistiu e ele estava certo. O impacto foi imediato. Billie Jean ficou 7 semanas consecutivas no topo da Billboard Hot 100. Rendeu 2 prêmios Grammy e redefiniu os padrões do videoclipe com a sua estreia na MTV, que até então dava pouco espaço a artistas negros. Foi ali que o mundo viu pela primeira vez o famoso Moonwalk, o passo que se tornaria um dos movimentos mais icônicos da história da música. Bom, número 3 da nossa lista, Spandau Ballet, True. Em meio ao turbilhão dos sons vibrantes e visuais chamativos dos anos 80, uma canção surgiu como um sussurro sofisticado no meio da tempestade. True, do Spandau Ballet, e com a sua suavidade elegante, acabou se tornando um dos maiores símbolos de amor, introspecção e estilo da década. Lançada em 1983, True foi escrita por Gary Kemp, guitarrista e principal compositor da banda britânica. E não era apenas mais uma balada romântica, ela foi concebida como uma homenagem direta ao ídolo soul Marvin Gaye, tanto no sentimento quanto no som. O vocal suave, os arranjos bem definidos, a atmosfera delicadamente melancólica faziam da faixa um verdadeiro tributo à elegância musical. Mas Kemp foi além da música. Ele incorporou também referências literárias ao romance Lolita de Vladimir Nabokov, usando metáforas sobre desejo e idealização que passavam longe dos clichês. True alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido, marcou presença no Top 5 da Billboard americana e se tornou um hino da rádio adulta contemporânea. Mas o sucesso não ficou apenas nas paradas. A música entrou para a cultura pop, eternizada em filmes como Gatinhas e Gatões e inúmeras trilhas de romance. Foi abraçada por adolescentes apaixonados, corações partidos e playlists de slow dance em todo o mundo. Mesmo com o passar do tempo e com o fim da era New Romantic, True permaneceu viva e continua sendo tocada em casamentos, em rádios nostálgicas, em playlists modernas de R&B retrô, tudo isso porque, em essência, é uma daquelas raras músicas que envelhecem bem. Número 4, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Para muitos, trata-se de uma balada romântica avassaladora, mas a sua origem é bem mais sombria do que você possa imaginar. Eu vou explicar. Escrita pelo excêntrico e genial Jim Steinman, Total Eclipse of the Heart nasceu com uma proposta totalmente diferente: ser a trilha de um musical gótico sobre vampiros. Originalmente a canção se chamava Vampires in Love e seria parte de um espetáculo teatral chamado Nosferatu, a Love Story. É por isso que, ao prestar bem atenção à letra, percebe-se que há algo mais profundo ali. Steinman descreveu a música como um amor que consome, que te arrasta para a escuridão e queima com a luz. A composição é recheada de imagens dramáticas, referências à noite, à ausência, à eternidade, e tudo isso combinava perfeitamente com a proposta de um amor imortal, perigoso, impossível. Mas foi a voz rouca, potente e rasgada de Bonnie Tyler que deu alma à canção. Quando Bonnie, uma cantora galesa, até então pouco conhecida nos Estados Unidos, gravou a música em 1983, o resultado foi arrebatador. A sua interpretação intensa, vulnerável e ao mesmo tempo explosiva transformou aquela letra sombria em um hino universal sobre a dor da perda, o vazio do abandono e a escuridão que nos toma quando o amor acaba. O videoclipe, com estética teatral e surrealista, reforçou ainda mais o clima dramático da música. Nada ali era casual. A direção visual refletia a grandiosidade da composição, com imagens que pareciam saídas de um pesadelo operático. Total Eclipse of the Heart alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, tornando Bonnie a única artista do país de Gales a conquistar esse feito lá nos Estados Unidos. A canção também ficou semanas no topo das paradas em vários países e, com o tempo, se firmou como uma das baladas mais marcantes dos anos 80. Bom, antes mesmo de cantar, Irene Cara já sabia o que era interpretar um sonho com o corpo. Filha de imigrantes latinos do Bronx, ela cresceu entre aulas de piano, balé e atuações infantis. E foi justamente essa versatilidade artística que a transformaria no coração pulsante de um dos filmes mais marcantes dos anos 80, Flashdance. Em 1983, quando os produtores do filme procuravam a música perfeita para embalar a história de uma jovem soldadora que sonhava em ser bailarina profissional,
tradicional, Irene Cara foi chamada não só para interpretar a faixa principal, mas também para coescrevê-la, ao lado de Giorgio Moroder, um dos mestres da música eletrônica e disco, e de Kate Forsey. Ela ajudou a moldar cada palavra de What a Feeling, com base naquilo que conhecia muito bem, que era a luta de quem persegue seus sonhos mesmo quando tudo parece impossível. A canção, desde os primeiros segundos, carrega um sentimento crescente. Ela começa suave, quase como uma prece interna, e explode em uma onda de libertação. Não é à toa. A letra fala sobre acreditar, persistir e, finalmente, sentir. E dançar, nessa narrativa, não é apenas uma arte. É uma metáfora poderosa para assumir o controle da própria vida, encontrar o próprio ritmo e desafiar os limites impostos pelo mundo. O impacto foi imediato. What a Feeling ficou semanas no topo das paradas, se tornou um sucesso internacional e conquistou os 2 prêmios mais cobiçados, o Oscar de Melhor Canção Original e o Grammy de Melhor Performance Vocal Feminina. Irene Cara, que já havia brilhado alguns anos antes com Femme, se firmava ali como um símbolo de empoderamento feminino e também artístico. Nos anos 80, ser diferente ainda era um ato de coragem. Em um cenário onde a imagem contava tanto quanto a música, uma artista surgiu para desafiar rótulos, quebrar padrões e dar cor ao conservadorismo. Eu estou falando de Boy George, e Karma Chameleon foi o seu manifesto mais dançante, mas também o mais afiado. Com seu visual andrógeno, maquiagem intensa e roupas que misturavam culturas, gêneros e referências, Boy George logo se tornou uma figura que não passava despercebida. À frente do Culture Club, ele mesclava pop com reggae, soul e até cabaré. Mas por trás do ritmo leve e das cores vivas de Karma Chameleon, havia uma crítica poderosa à falsidade e à falta de autenticidade. Segundo o próprio George, a canção era uma resposta às pessoas que mudavam de comportamento conforme o ambiente, tentando agradar a todos, com isso traindo a si mesma. Ele dizia o seguinte: se você não é verdadeiro consigo mesmo, o karma vai te alcançar. A música, lançada em 1983, se tornou um fenômeno mundial e com as suas cores vibrantes, vermelho, dourado e verde, inspiradas nas bandeiras do movimento Rastafari, a estética do videoclipe reforçou ainda mais a mensagem de pluralidade e de liberdade de expressão. Era impossível ignorar. Boy George estava dizendo ao mundo que ser quem você é não deveria ser motivo de vergonha, mas de orgulho. Karma Chameleon chegou ao primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e dos Estados Unidos e bateu até Billie Jean em vendas britânicas naquele ano. Foram mais de 7 milhões de cópias vendidas. Mas nem tudo foi só festa, né? O sucesso trouxe disputas jurídicas. A banda foi acusada de plágio por supostamente ter copiado trechos da canção Rain Man do cantor James Taylor. Boy George negou a acusação e o caso acabou não ofuscando o brilho do hit, que já havia caído nas graças do povo. Agora, se havia algo que Michael Jackson fazia como ninguém, era desafiar fronteiras musicais. E a canção Beat It foi uma prova disso. Em uma época em que o pop e o rock ainda ocupavam territórios separados, ele decidiu que era hora de unir os dois mundos. O resultado foi explosivo, um clássico imortal, uma ponte cultural e um soco direto no preconceito de gênero musical. Produzida também pelo grande Quincy Jones, a faixa nasceu com um objetivo claro: mostrar que Michael Jackson podia romper estereotipos e dominar qualquer ritmo. Mas faltava algo para torná-la ainda mais ousada. E foi então que Quincy teve uma ideia inesperada: convidar Ed Van Halen, guitarrista da icônica banda de rock Van Halen, para fazer o solo da música. Van Halen achou que era uma pegadinha, olha só. Mas era verdade. E mesmo sem acreditar totalmente, entrou no estúdio, gravou 2 solos improvisados em menos de 10 minutos e recusou qualquer pagamento. Tudo o que pediu foram 2 pacotes de cerveja. O que ele não sabia é que estava criando um dos solos mais lendários da história da música pop. Beat It fala sobre coragem, mas não aquela baseada na violência. Ao contrário, é um apelo contra a cultura da briga, do confronto físico, da masculinidade tóxica. A letra é um convite para evitar conflitos desnecessários e fugir da pressão de ser durão
a qualquer custo. Em outras palavras, é um hino da inteligência emocional disfarçado de desafio de rua. O videoclipe, lançado em 1983, reforçou ainda mais o impacto da canção. Nele, Michael Jackson aparece entre gangues rivais que, em vez de lutar, resolvem as suas diferenças com dança e expressão artística. O clipe foi um marco, não apenas por sua coreografia sincronizada e visual cinematográfico, mas por posicionar Jackson como um artista completo, cantor, dançarino, performer e contador de histórias visuais. Beat It atingiu o topo das paradas mundiais, venceu 2 Grammys e ajudou o álbum Thriller a se consolidar como o mais vendido de todos os tempos. Mais do que um sucesso comercial, foi uma ruptura estética e sonora. Michael mostrou que não precisava escolher entre o ritmo e a rebeldia, entre a pista de dança e a guitarra distorcida. Ele podia ter tudo e ainda ensinar algo durante o processo. Muito bem, chegamos agora no número 8 da nossa lista. No início dos anos 80, o cenário musical global estava mudando. Guitarras começavam a dividir espaço com sintetizadores e os videoclipes se tornavam uma nova linguagem artística. Em meio a essa transformação, surgiu uma dupla britânica que não apenas entendeu essa nova estética, eles a reinventaram. Eu estou falando do Eurythmics, formados por Annie Lennox e David Stewart. Sweet Dreams nasceu de um momento de incerteza. A dupla enfrentava dificuldades financeiras, críticas da indústria e o fim recente de um projeto musical anterior. Mas foi justamente essa frustração que alimentou a criação de algo grandioso. Gravada em um pequeno estúdio caseiro com equipamentos modestos, a música surgiu como um desabafo eletrônico e rapidamente se transformou em um mantra existencial para toda uma geração. A batida hipnótica, construída com camadas de sintetizadores minimalistas e pulsantes, deu à música um caráter futurista, mas, sem dúvida, a voz de Annie Lennox, ao mesmo tempo fria e carregada de emoção, que deu profundidade ao refrão quase filosófico. A letra, longe de ser otimista, é quase sombria. Fala sobre ambição, desejo e alienação. Mas, em vez de causar desconforto, ela seduz. Era como se a música dissesse ao ouvinte: todos estamos perdidos e está tudo bem. O videoclipe foi um divisor de águas. Annie apareceu de terno, com cabelo ruivo, curto e expressão intensa. Uma imagem que desafiava os padrões de gênero e a estética tradicional da indústria musical. Era andrógena, poderosa, enigmática. Ao lado de David, que empunhava um violoncelo no meio de um campo com vacas, eles criaram uma obra visual que confundia, provocava, mas também hipnotizava. Sweet Dreams chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Mais do que isso, definiu o que seria o chamado Swift Pop, uma mistura de frieza eletrônica e emoção humana, minimalismo estético com profundidade filosófica. Agora veja bem, algumas músicas não são apenas canções, né? São tempestades emocionais. E poucas baladas dos anos 80 carregam tanta intensidade quanto essa canção, Making Love, Out of Nothing at All, da dupla australiana Air Supply. Mas o curioso é que essa canção quase nunca chegou até eles. Eu vou explicar para você. A história começa o seguinte, com o lendário compositor Jim Steinman. Já falamos sobre ele aqui no vídeo. Famoso pelo seu estilo grandioso, quase operático, com letras exageradas, arranjos que pareciam trilhas de cinema épico. Ele havia escrito a música pensando em Meat Loaf, seu colaborador habitual. A canção era feita sob medida para a voz poderosa de Meat, mas um desentendimento com a gravadora impediu que o projeto acontecesse. E foi aí que surgiu o Air Supply. Conhecidos pelo seu estilo romântico e vocal suave, Russell Hitchcock e Graham Russell pareciam improváveis para interpretar uma balada tão dramática, mas o contraste foi justamente o que tornou tudo ainda mais poderoso. Sob a produção do próprio Steinman, eles deram nova vida à música, equilibrando a intensidade lírica com a sua delicadeza melódica. A letra é quase uma confissão desesperada, né? Fala sobre a capacidade de criar amor do nada, mesmo quando tudo parece ruir. É sobre entregas unilaterais, sobre amar tanto que se constrói uma realidade com base apenas no sentimento de um lado. Dói, mas é bonito, porque é verdadeiro. A introdução da música é marcada por um crescendo que mais parece a abertura de um filme. Os vocais vão aumentando em emoção até alcançar o clímax, que é puro drama, típico de Steinman. Violões, piano, bateria crescente e um arranjo que beira o exagero, mas que funciona perfeitamente. Lançada em 1983, a música se tornou
tornou um dos maiores sucessos do Air Supply, alcançando o segundo lugar na Billboard Hot 100 e entrando para a lista das baladas inesquecíveis da década. E mesmo sendo diferente do estilo habitual da dupla, foi abraçada por fãs antigos e novos, graças à sua honestidade emocional. Beleza, e para fechar a nossa lista de hoje, vamos falar sobre a banda The Police e a canção Every Breath You Take. Poucas canções na história conseguiram enganar tanta gente por tanto tempo quanto Every Breath You Take, da banda The Police. Com a sua melodia suave, instrumental limpo e o vocal sereno de Sting, ela foi adotada por casais apaixonados, tocada em casamentos e trilhas românticas ao redor do mundo. Agora, sabe qual é a verdade? Essa não é, nem de longe, uma canção de amor. Sting escreveu a letra em 1982, durante um dos períodos mais conturbados de sua vida, o fim do seu casamento com Frances Tumult, uma separação marcada por traições e exposições midiáticas. Exilado em uma casa na Jamaica para fugir da pressão, ele colocou para fora tudo o que sentia: mágoa, controle, obsessão. E assim surgiu a canção que, ironicamente, o mundo inteiro interpretaria como romântica. Não é sobre amor, é sobre vigiar alguém, acompanhar cada passo, cada suspiro, como se o outro não tivesse direito à liberdade. Sting mais tarde confessaria, com certa ironia: as pessoas acham que é uma canção romântica, mas ela fala sobre obsessão e ciúme doentio. Musicalmente falando, a faixa é minimalista, com uma linha de guitarra limpa e hipnótica tocada por Andy Summer. Musicalmente falando, a faixa é minimalista, com uma linha de guitarra limpa e hipnótica tocada por Andy Summer, que a compôs em um único take. A produção foi meticulosa, com arranjos frios que combinavam com o clima sombrio da letra. Agora, nos bastidores, a banda já não funcionava mais como grupo. As tensões entre os membros estavam no auge. Eles gravaram em estúdios separados, olha só, não se falavam direito e apagavam as faixas um dos outros durante as sessões. A ironia é que, mesmo assim, ou sei lá, talvez por causa disso, Every Breath You Take se tornou o seu maior sucesso. Lançada em 1983, a canção ficou 8 semanas consecutivas no topo da Billboard Hot 100. Venceu o Grammy de Canção do Ano e levou o álbum Synchronicity ao topo das paradas em vários países. Mas também foi simbolicamente a despedida da banda. Mesmo com o fim próximo, The Police entregou ao mundo uma canção que até hoje divide opiniões. Uns a cantam com saudade nos olhos, outros com arrepio ao entender o real significado. Pois bem, 1983 não foi apenas mais um capítulo no livro da música. Foi um ponto de virada. O ano em que a arte tomou forma com luzes de neon, batidas eletrônicas, letras confessionais e vozes que pareciam traduzir sentimentos universais. Essas canções não foram apenas trilhas sonoras de uma época. Elas foram a própria emoção daquela geração. Cada acorde lançado naquele ano construiu algo maior, memórias coletivas, revoluções silenciosas e uma estética que ainda influencia o presente. 40 anos depois, ainda sentimos o impacto. Basta tocar a introdução de qualquer uma dessas canções e de repente algo desperta dentro da gente. Talvez seja nostalgia? Sim, mas mais do que isso. É a lembrança de um tempo em que a música conectava, sem filtros, sem algoritmos, sem distrações. Mas é importante lembrar também, nenhum ano brilha sozinho. Antes de 83, incendiar as rádios e as pistas, houve um período de transição, um adeus silencioso aos anos 70, com canções que prepararam o terreno para a revolução sonora que estava por vir. E é justamente para lá que vamos no nosso próximo vídeo. Quais foram as músicas que fecharam os anos 70 com chave de ouro, hein? E abriram caminho para os novos tempos? Clique, assista e venha com a gente nessa próxima viagem musical. Porque aqui no Cultura Nostálgica, a gente não apenas ouve o passado, a gente sente ele de novo. Até lá!